Olá, ouvintes do Gay Blog, como estão? Eu sou Vinícius Yamada e esta semana conversamos por telefone com o cineasta Ali Muritiba, diretor de Deserto Particular, filme escolhido pelo Brasil como submissão oficial ao Oscar de 2022 e reconhecido por uma filmografia que atravessa temas como identidade, pertencimento e tensões sociais. Neste ano de 2026, Muritiba lança o curta-metragem América, que acompanha Tom, um imigrante brasileiro vivido por Luca Castellani, tentando construir uma nova vida nos Estados Unidos, enquanto se envolve em um romance com Josh, personagem de Cheyenne Jackson. A história se desenrola em um ambiente marcado por políticas de vigilância, fronteiras e pressões institucionais, onde o afeto surge como gesto de resistência e possibilidade de pertencimento. Primeiro, muito obrigado por conversar conosco. Vamos lá. O filme mostra um personagem que vive sob vigilância constante. Você diria que o medo, hoje, se tornou uma linguagem compartilhada entre pessoas LGBT em diferentes países? É muito triste, né? Em pleno 2025, 2026, ainda termos que fazer filmes que mostram personagens LGBTQIA+, sob o signo da vigilância, sob o signo do julgamento, sob o signo da perseguição. Mas, infelizmente, isso segue acontecendo, inclusive em países ocidentais que são pretensamente mais civilizados, mais progressistas ou mais liberais. E isso acontece, infelizmente, muito no Brasil, onde se mata muito, muito ainda pessoas LGBTQIA+, e segue acontecendo muito fortemente nos Estados Unidos. No caso do América, o personagem, além de ser um homem gay, ele é um imigrante latino, né? E a política atual do governo norte-americano é de perseguição total a esses grupos. Então, de certa maneira, a América é um pequeno, curto e contundente retrato desse momento histórico. Em América, o amor surge como algo quase clandestino. Você acredita que estamos vivendo um retrocesso global no direito ao afeto público? Bom, o amor, ele aparece no filme quase como algo clandestino, mas também aparece como uma esperança, né? Como uma via possível para que pessoas tão diferentes ou supostamente diferentes como um norte-americano branco vindo do oeste se apaixone por um imigrante brasileiro e, e esse amor vivido por esses dois homens figura no filme como uma ponta de esperança em meio a essa coisa tão dura que está acontecendo nos Estados Unidos agora, em que pessoas diferentes se tornam alvo, pessoas diferentes passam a ser perseguidas. Houve alguma versão inicial de América mais extensa ou a concisão sempre fez parte da proposta? Não, o América ele foi escrito desde sempre para ser um curta-metragem. Acho que é uma história que, com certeza, se quiséssemos, poderia ser extensa, poderia virar uma história de amor em tempos de política de perseguição, mas ele foi pensado e escrito para ser esse retrato muito urgente do momento contemporâneo ali dos Estados Unidos. Então, para que ele desse conta dessa urgência, ele precisava muito ser curto, como ele é. E acho que ele funciona muito bem como um curta-metragem. Como diretor, o que mais te interessa descobrir em um ator durante o processo de ensaio? A técnica ou as fragilidades pessoais que ele traz para o personagem? Como você chegou a descobrir Luca Castellani para o papel como protagonista? Eu sou um diretor muito interessado pelos atores, completamente apaixonado pelos atores, pelo processo de transmutação que acontece quando os atores entram no trabalho, né? Essa transmutação maravilhosa de pegar a palavra escrita e transformar em emoções, gestos, atos, falas, lágrimas, suor, saliva. É muito bonito ver isso, é quase mágico. E sou muito interessado em trabalhar com atores e atrizes experientes, mas também em descobrir gente nova, em
em revelar gente nova. E o Luca é um desses jovens atores brasileiros muito talentoso, muito estudioso, mas que ainda não tinha sido revelado. E a descoberta do Lucas se deu muito através de uma amiga em comum que nós temos, que é a Thalise Sayeg, que faz o Festival Bravo lá nos Estados Unidos. Ela nos apresentou, e ouvindo a história de Luca, que é um imigrante brasileiro que vive nos Estados Unidos, e ouvindo muito sobre seu desejo de trabalhar como ator, de mostrar o que ele tem estudado nos últimos anos, é que eu escrevi a história. Na verdade, eu escrevi a história para o Luca fazer. Escrevi a história pensando nele para fazer o tom. Shane Jackson é conhecido do grande público, mas aqui está em um registro mais contido e dramático. O que ele trouxe de inesperado ao personagem Josh? Eu tinha um ator, né, que ainda não era muito experimentado para viver um dos protagonistas, o Luca Castellani, e eu imaginei que era muito importante ter um ator mais experiente para poder jogar, contracenar com o Luca, para poder colocá-lo nessa zona de desafio e desconforto. E E o Cheyenne veio com muita paixão e muita gana para contar essa história. Cheyenne, além de ser um grande ator, um ator muito reconhecido por todo o seu trabalho, é também um militante da causa LGBTQIA+, nos Estados Unidos, e quando leu a história, ele se apaixonou profundamente por aquilo que a gente estava contando, e ele trouxe uma doçura para o personagem do Josh, que, que é muito bonita, uma doçura bastante acolhedora, que era aquilo que o personagem do Luca Castellani precisava, que o Tom precisava, essa figura quase protetora, paternal, capaz de acolher, abraçar e oferecer alguma proteção, mesmo que ao fim e ao cabo a proteção não tenha sido efetivada, não tenha sido suficiente. O Cheyenne foi um ator muito generoso na troca comigo e com o Luca. Em que momento da sua trajetória percebeu que o cinema seria, para você, uma forma de confronto direto com sistemas de poder? Eu venho de uma formação bastante ligada à luta social, né? Eu venho de uma classe social que frequenta pouco o cinema e quase não vê como perspectiva fazer cinema. Eu sou filho de caminhoneiro do sertão da Bahia. Minha formação se deu na adolescência muito ligada às pastorais da Igreja Católica. Isso depois acabou me levando a estudar história na Universidade de São Paulo. Depois, por circunstâncias materiais da vida, acabei me tornando agente penitenciário. Então, sempre trabalhei, de certa maneira, à margem ou com aqueles que estavam à margem. E para mim era muito natural que o meu cinema falasse sobre essas pessoas com as quais eu me identifico muito. Então eu não consigo muito pensar o meu cinema, pensar as minhas histórias, os meus filmes, que não sejam de alguma maneira um cinema social. Acho que eu faço um cinema social porque é a única forma que eu sei me expressar. Eu aprendi a me expressar dessa maneira e sinto que falo com muita verdade e autenticidade quando faço dessa maneira. Então não consigo enxergar o meu filme, os meus filmes, o meu cinema de outra forma. O Brasil vive um momento de forte presença em festivais internacionais, com filmes circulando em Cannes, Veneza e na corrida pelo Oscar. Você sente que existe hoje um olhar estrangeiro esperando algo específico do cinema brasileiro? Eu sinto que existe uma curiosidade muito grande hoje pela cultura brasileira. A música brasileira tem estourado no mundo inteiro, o funk tem sido escutado no mundo inteiro, é um dos gêneros musicais mais tocado e mais copiado hoje pelo mundo, e os nossos filmes têm alcançado uma visibilidade, um espaço e um reconhecimento muito bonito. Isso tem a ver com política pública que fomentou e fomenta a nossa cultura, tem a ver com aquilo que nós estamos produzindo, contando histórias locais, mas que falam de questões universais. E acho que tem o fato de que aquilo que nós estamos produzindo hoje, principalmente no nosso cinema, é bastante inventivo, e acho que está
de certa maneira, o mundo está interessado na invenção. O mundo está interessado em formas diferentes de se contar história, de se emocionar. Acho que vem daí esse momento tão bonito de atenção internacional para o nosso cinema. Depois de trabalhar com prisões, masculinidade, desejo, imigração e pertencimento, qual é a pergunta que ainda te persegue como cineasta? Aquela que você sente que ainda não conseguiu filmar. Eu acho que, de certa maneira, eu estou sempre falando, contando a mesma história, que é a história dos deslocados, a história daqueles que aparentemente não pertencem, a história daqueles que estão à margem. Então, tem muitas histórias para serem contadas ainda, é, relativas a esses temas. E já já eu lanço Funk, que é um filme sobre liberdade, sexualidade, desejo e potência nas favelas. Logo depois eu lançarei Nova Éden, que é um filme que fala sobre um período sobre o qual se fala muito pouco no Brasil, né, que é o período logo pós abolição da escravidão aqui no nosso país. Então, tem sempre coisas novas para falar, mas essas coisas novas são muito sobre temas que me interessam, que são as histórias dos marginais. Muito obrigado por conversar conosco. Sucesso ao filme. Leitores, para assistir ao trailer de América, acesse gay.blog.br. Até mais.